Oi, gente, tudo bem? Eu tô fazendo esse vídeo para responder a caixinha de perguntas que eu abri lá no meu Instagram sobre dúvidas, curiosidades que vocês têm em relação à prática, né, do cargo de delegado de polícia, né? A gente vê muita coisa na internet, mas eu acho que a gente vê muita coisa romantizada também. Então eu quis abrir a caixinha para poder falar um pouquinho sobre isso. E antes vou me apresentar, né? Já que eu tô botando esse vídeo aqui no YouTube, não sei se você me conhece, mas meu nome é Juliana Menezes, eu sou delegada de polícia aqui em São Paulo, tá? Eu fui empossada no comecinho do ano passado, mas eu só comecei realmente a execução das minhas atividades tem mais ou menos uns 3 meses. Então, o que eu vou falar aqui é baseado nesses 3 meses, o que é nada, né? Então, evidentemente que eu ainda sou muito inexperiente, mas quis gravar esse vídeo até para passar essas primeiras impressões, né? Quem sabe aí daqui a uns anos algumas respostas não se modifiquem, tá? Então eu salvei aqui, ó, gente, eu recebi um monte de perguntas, não vou conseguir responder todas. Muitas são parecidas e muitas, na verdade, são em relação à rotina de estudos, tá? As de rotina de estudos eu vou deixar para gravar num outro vídeo, numa outra oportunidade, tá bom? Então vamos lá, vou começar a ver as perguntas aqui e vou respondendo para vocês. Primeira pergunta que eu encontrei aqui. Posso escolher não fazer plantão? Morro de medo de não conseguir ficar acordada, não dar conta. Então, gente, tudo isso vai depender do estado que você passou, da cidade que você passou, né? Que você foi lotada, no caso. Cada local, cada região tem uma forma, né? Tem as regras internas da Polícia Civil, tem as necessidades. Então, assim, o que eu posso falar é em relação aqui a São Paulo. Eu trabalho aqui na capital, fui lotada aqui na capital. Então, aqui, como é que funciona hoje em dia, tá? Essas regras também se modificam, tá? Mas hoje em dia, a regra é que quando você tá entrando no cargo, você começa como um delegado plantonista, tá? Então, nesse começo, nesse início, de acordo com as regras estão agora, em 2021, nós que trabalhamos aqui na capital não tivemos opção, tá? A gente obrigatoriamente começou como delegado plantonista. Quem tá em outras cidades, quem tá na macro-região de São Paulo, como São Bernardo, Santo André, ou quem tá no interior de São Paulo, né, em cidades do interior, já tem uma rotina diferente. Então, as rotinas de plantão são uma rotina diferente. Quem tá trabalhando no interior normalmente tá trabalhando como expediente, mas também faz plantão. Mas aqui na capital, a gente começa em plantão, tá? Então, você não tem opção. A gente sabe que vai ter concurso para cá, para a Polícia Civil de São Paulo em breve, então se as regras não se modificarem, você já fica sabendo que você não vai ter essa opção. E outra coisa, eu acho que essa é a pergunta mais importante, assim, você tem que entender que quando você entra dentro da Polícia Civil, quando você entra dentro de qualquer instituição, você tem que ter uma ideia do que é o complexo de atribuições que você pode executar. Porque não vai depender de você dizer, ah, não, eu só quero fazer esse tipo de coisa, eu só quero fazer isso aqui. Isso não existe, né? É como uma pessoa que entra para trabalhar no judiciário, seja como juiz, seja como servidor, e diga assim, ah não, mas eu só gosto de penal, né? Eu só quero trabalhar com penal. Não é bem assim que funciona. Então, na polícia é a mesma coisa. Você tem que entrar sabendo que você pode executar atividades de diversas maneiras e que essa não vai ser uma opção sua, tá? Mas sim uma opção do Estado e da necessidade. Vamos lá. Para quem gosta de ser operacional, tem como escolher botar a mão na massa? Operações? Eu não consegui abrir a pergunta toda. Então, mesma coisa, né? A gente volta para a mesma resposta, mesma regra. A carreira de delegado de polícia, eu acho que é importante falar sobre isso, porque na verdade eu recebi muitas perguntas no sentido oposto, tá? De gente não querendo fazer essas atividades, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas a carreira do delegado de polícia, ela é uma carreira híbrida. O que eu quero dizer quando eu falo que o delegado de polícia tem uma carreira híbrida? O delegado de polícia, ele tem a área policial, ele é um policial, mas ele também tem uma carreira jurídica. Então, ele vai executar atividades das duas formas. Você vai ter um momento de ser operacional, né? E você vai ter um momento em trabalhar mais naquela parte do papel mesmo, de executar mais as suas atribuições como carreira jurídica propriamente dita, tá? Mas o que acontece? É claro que no decorrer da carreira, em que você vai conhecendo várias áreas da instituição,
você vai conseguindo, né, futuramente, logicamente, se encaminhar, dependendo do teu desempenho, para aquela área que você tem maior afinidade. Então, depois de anos de carreira, se você sente que você é mais operacional e você se prepara e você realmente faz cursos nessa área e o Estado tem interesse que você vá trabalhar dentro de uma área mais operacional da Polícia Civil, a gente tem os grupos operacionais da Polícia Civil, então é claro que você vai ser encaminhado para esses grupos a depender do teu desempenho. Mas, principalmente no começo, você não tem muito essa escolha. Só que, ainda que você esteja no operacional, ainda que você esteja dentro de uma delegacia de uma cidade pequena, você sempre vai ter as duas naturezas dentro da execução das suas atividades no dia a dia. Então não dá para você querer trabalhar somente no papel e não dá para você querer ser somente operacional, a não ser que você esteja num grupo muito específico, o que demora um pouquinho normalmente para acontecer, tá? Principalmente no começo, você vai ter que fazer de tudo, tá bom? Vamos lá. As dúvidas, operações na rua, como lidar com os servidores, atendimento ao público, prazos. Então, como lidar com os servidores, isso aí é uma questão que depende muito mais de você como profissional do que da Polícia Civil em si. Então, cada profissional vai ter a sua forma de atuação, né? Eu acho que é um pouco da mesma coisa em relação ao atendimento ao público. Assim, o atendimento ao público é lógico, né, gente, que o nosso dever é atender bem ao público. E essa é uma das principais atuações da Polícia Civil. O que a gente faz é atender público todo dia e toda hora. Muito do que chega numa delegacia de polícia sequer é uma situação criminal, tá? A delegacia de polícia é o único órgão, a única porta do Estado que está sempre aberta, que está 24 horas por dia aberta e que você tem acesso ali ao que é o chefe naquele local, que é o delegado de polícia. Então, quando um cidadão chega na delegacia, ele tem acesso em regra ao delegado de polícia, ele consegue falar e muitas vezes ele traz problemas que não são criminais, né? E então faz parte da nossa atribuição esse atender bem, você orientar, você conseguir explicar muitas vezes que o problema dele não vai ser resolvido lá, mas que você consegue dar um direcionamento, né? Então o atendimento ao público é uma parte muito, muito, muito importante do nosso trabalho. Então você tem que ter afinidade com esse atendimento ao público. Se você é uma pessoa que gosta de trabalhar só em gabinete, se você não gosta de falar com ninguém, se você não gosta de gente, se você não gosta do povo, né? Você não pode ser delegado de polícia. Essa não é uma função para você, tá? O cargo de delegado de polícia não é um cargo de status, não é um cargo de glamour. É um cargo, sim, de atendimento, é um cargo próximo ao público, à população. Então, se você não quer servir a população ali diretamente, cara a cara, o cargo de delegado de polícia talvez não seja para você, tá bom? Como é o gerenciamento e aplicação prática quando começa? Gente, eu sinto que na minha vez ou travar e pedir socorro. Vai, porque todo mundo vai, tá? Assim... a não ser quem diga que não, porque não quer dizer, mas, gente, no começo é muito difícil que você não vá travar e querer pedir socorro, tá? Por quê? Por mais que você estude muito no concurso, por mais que você faça bem uma academia de polícia, né? Que a sua Cadepol traga muitos temas, que você aborde muitas situações, absolutamente nada se compara à prática, absolutamente nada se compara ao dia a dia. As situações que você enfrenta e você tá ali para resolver a situação na cara é incomparável com qualquer outra situação. Eu sou servidora pública há 15 anos, eu passei 14 anos no judiciário. Então, o serviço público, no geral, não era uma novidade para mim. Mas, gente, o serviço policial nem se compara, né? Eu trabalhei muitos anos como assessora de juiz, então eu fazia sentença, eu fazia decisão, eu fazia despacho, mas uma coisa é você ter acesso ao processo, a ler tudo que está escrito lá e ter dias e dias, semanas, meses para decidir, para elaborar, para escrever, para pensar, para pesquisar. E outra coisa é você estar ali dentro de um plantão, as situações chegarem, as pessoas chegarem até você, que é diferente do papel chegar até você, né? As pessoas chegarem até você e você tem que dar uma resposta. E é você que tem que dar a resposta. Porque a situação vai chegar e ela não chega redonda, como a gente vê nos casos dos livros, né? Como a gente vê na internet. A gente diz que chega tudo quadrado, né? Então, você não consegue pegar muitas vezes a situação e falar assim, isso aqui eu sei exatamente o que é. Não.
eu tenho uma ideia, mas vamos ver se é isso mesmo. Você lê, você pesquisa, mas você tem que decidir, né? Você tem que decidir ali. As pessoas estão precisando da sua orientação. Então, no começo, a gente sofre mesmo, não é fácil, viu? Meu primeiro plantão foi assim, acho que até hoje um dos plantões mais conturbados meus. Foi um plantão diurno. E, gente, teve tudo. Ai, meu Deus. A delegacia ficou cheia de gente, teve droga, tiveram muitas situações que hoje, 3 meses depois, que não é nada, absolutamente nada, repito, mas que hoje eu já consigo lidar, porque eu já vi várias vezes, né? Então você vai aprendendo algumas coisas, mas no primeiro dia, tudo pra mim parecia assim, meu Deus, o que que eu vou fazer? Onde é que eu fui me meter, né? Mas isso aí é normal. Vamos lá. Seu dia na delegacia é muito movimentado, agitado? Eu adoro acompanhar essas histórias. Gente, é muito movimentado. É muito agitado, assim. Claro que eu tenho dias que são um pouco mais tranquilos, tá? Mas em regra, na delegacia que eu estou, é bem movimentado. Eu trabalho numa delegacia de periferia, de uma grande área. Então, é difícil não acontecer nada, né? Nos dias em que tá tudo tranquilo, começa a ficar assim, meu Deus, o que que vem por aí, né? No plantão diurno, normalmente de manhã é mais tranquilo, mas eu digo que depois de 1 hora da tarde abrem-se as porteiras e tudo começa a acontecer ao mesmo tempo, tudo chega ao mesmo tempo e é assim, né? O trabalho na delegacia é exatamente isso, então essa ausência de rotina, de certa forma, tem que ser uma coisa que te atrai, não uma coisa que te assusta. Se você é uma pessoa metódica demais, que você gosta de ter o horário certinho pra tudo, embora eu seja um pouco metódica pra muitas coisas, mas se você gosta de uma rotina muito certinha, né? Ah, não, eu quero chegar, saber exatamente o que eu vou fazer no dia, ter o meu trabalho ali no papel certinho, então, assim, com toda certeza, o trabalho de delegado de polícia não é pra você, tá? Por quê? Porque numa hora não tá acontecendo nada, você tá lá no computador fazendo alguma coisa e de repente vem na janela viatura da PM, chega gente, chega ocorrência, chega flagrante. Então, assim, as coisas viram de cabeça pra baixo. O plantão noturno, onde eu tô, normalmente é um pouquinho mais, às vezes um pouquinho mais conturbado. Então, tem plantões que eu consigo dar uma dormidinha, dar uma cochilada. Tem plantões que eu não durmo absolutamente nada, que eu fico de 8 da noite até as 8 da manhã, ininterruptamente trabalhando. E chego, claro, muito cansada em casa. Então, assim, você nunca sabe o que vai acontecer, né? Então, você não tem ideia de como vai ser a sua noite, quais são as ocorrências que vão acontecer, o que vai aparecer, se você vai precisar sair, se você não vai precisar sair. Então, se isso é uma coisa que te assusta demais, então talvez seja necessário que você repense, tá? Vamos lá. Como tem sido os plantões movimentadíssimos? Quais crimes mais comuns? Então, não sei se isso é uma realidade que, obviamente, não é uma realidade que vai se refletir em todo lugar, tá? Mais uma vez, eu falo da minha experiência. O que eu mais vejo, sem sombra de dúvidas, é tráfico de entorpecentes, mas eu acho que isso é o que, infelizmente, a maioria vê. Assim, a situação do tráfico de drogas é muito pior do que a gente imagina, então eu vejo muito, muito, muito tráfico de drogas. Vejo muito receptação. Os crimes patrimoniais, né? Roubo, furto, acho que esses 4 é o que a gente vê mais: roubo, furto, receptação e tráfico de drogas, sem sombra de dúvida, são os 4 crimes, eu acho que mais comuns. Infelizmente, já peguei nos meus plantões alguns feminicídios, muito triste, mas já peguei alguns feminicídios. Lesão corporal a gente pega uma ou outra, ocorrências de Maria da Penha a gente pega também, né? Com mais ou menos frequência. Embriaguez ao volante, demais, entendeu? Muita embriaguez ao volante. Acho que esses são os crimes mais comuns. De vez em quando aparece uma coisa diferente. Claro que isso vai depender da região onde você tá, da cidade. Aqui em São Paulo, né? Como a gente tá falando de uma cidade muito grande, em que as regiões são muito diversas, né? A depender da delegacia, o tipo de ocorrência vai se modificar. Então, tem coisas que vão acontecer muito em uma que não vão acontecer em outra, né? Então, depende muito da localidade. Como eu tô numa área mais periférica, eu acabo pegando esses crimes mais comuns, patrimoniais, tráfico de drogas, realmente é o que aparece mais, tá? Vamos lá. Costuma ir em missões com os agentes ou a maior parte do trabalho na delegacia? Então, aí aqui começou, gente, a dúvida que eu acho que foi a maior quantidade de perguntas. Eu sei por quê. A maioria é feita por mulheres. Por quê? Nós somos criadas e acostumadas a ter medo, né? Então, a gente tem medo das situações, a gente não tá acostumada
com essa rotina policial, não é uma coisa que a gente brinca quando é criança, não é uma coisa que a gente espera que a gente vai fazer. Então a gente tem muito medo e é normal, né? Você ser delegado de polícia, você ser policial não significa que você não tem medo, tá, gente? O medo é uma reação natural do ser humano, ele é importante, ele faz parte do nosso instinto de preservação. É o medo que faz com que a gente tenha cautela, é o medo que faz com que a gente preste atenção nas situações, é o medo que faz com que a gente se prepare, com que a gente saiba agir, né? Se a gente deve ou se a gente não deve agir em determinada situação, como a gente vai agir. Então o medo, ele é importante, ele é essencial e é claro que eu tenho medo, assim como todos os outros profissionais têm medo. Só que o seu medo, ele não pode ser uma fobia a ponto de te impedir de fazer alguma coisa, tá? Eu comparo com viajar de avião. Eu morro de medo de viajar de avião, mas eu nunca deixei de viajar de avião para qualquer lugar que eu quisesse por conta do meu medo. Tô com medo? Vou com medo mesmo. Então, se você tem um medo que vai te impedir de agir, aí você tem que pensar se talvez essa seja a carreira para você, tá? Porque medo dá mesmo. Como eu falei, como delegada plantonista, eu não tenho como saber se no dia eu vou sair ou se eu não vou sair, tá? A maior parte da minha atuação é dentro da delegacia, né? Eu passo meus plantões são de 12 horas. Então é claro que a maior parte, sem sombra de dúvidas, é dentro da delegacia. Não é todo dia que eu preciso sair. Mas em vários dias eu saio da delegacia. Né? Eu não fiz nenhuma operação ainda, não cumpri nenhum mandado, porque eu não trabalho tocando inquérito, né? Eu não trabalho na investigação propriamente dita, eu trabalho apenas como plantonista. Então, o que normalmente a gente faz são diligências referentes ao plantão e principalmente as diligências que se referem ao local de crime que acabou de acontecer. É uma obrigação do delegado de polícia comparecer aos locais de crime, principalmente naqueles crimes mais graves, né? Como, por exemplo, um homicídio, um feminicídio. Então, nesses casos, o delegado de polícia ele tem que comparecer. É o delegado de polícia que vai ter as primeiras impressões do que aconteceu, né? Que vai requisitar a perícia, vai no local, vai conversar com os populares, vai ver se consegue testemunha, vai ver se consegue angariar mais algumas informações sobre o fato que acabou de acontecer. Esse fato depois ele vai servir de investigação, né? Vão ter outras diligências, sim. Mas é no plantão esses primeiros momentos. Então, quem vai ao local, né? Acabou de acontecer, mataram alguém no local tal. Quem vai é o delegado de polícia, ele precisa ir, tá? Isso é uma obrigação do cargo. Então, se acontecer um crime 4 horas da manhã, lá no meio da quebrada, você tem que ir. Então, se você falar assim, não, mas se eu tiver que ir, eu não vou. De jeito nenhum. Então, você talvez tenha que repensar a carreira, porque esse tipo de atuação também vai ser exigida de você. E também é necessário, tá? Vou com medo? Várias vezes vou com medo, tá? Não vou mentir. Mas vou, gente. Tem que ir, tem que ir. A gente bota o colete, né? Faz o sinal da cruz e vai. Só que a gente vai com medo, só que ao mesmo tempo a gente vai preparado também, né? Então você vai tentando se cercar de todos os cuidados. O risco, gente, ele existe em absolutamente tudo, né? Eu sei que existe muito medo em relação ao cargo, mas é só a gente parar pra pensar. Se fosse uma coisa tão absurda, né? Então, assim, meu Deus do céu, quantas notícias a gente não veria? Claro que a gente, infelizmente, ainda vê muitas notícias de policiais que morrem em serviço, né? Mas isso vai continuar acontecendo, é lógico. É claro que é, sim, uma atividade de risco. Então, você tem que pensar em relação a você. Qual é o tamanho do teu medo, né? Se esse medo vai impedir você de executar as atividades que você tem obrigação de executar. Vamos lá. Vamos ver aqui. Aqui são perguntas em relação ao concurso que eu digo que eu discuto, vou responder depois, né? Qual a sua maior dificuldade da função de Delta? Gente, decidir. Sem sombra de dúvida, é decidir. É o que eu falei, né? Sair na madrugada, ir para um local, a gente vai com medo e aos poucos a gente vai se acostumando. Esse tipo de atuação a gente vai se acostumando, né? Falar com preso, lidar com a população, acho que tudo isso é mais fácil do que decidir. Você pegar a situação que aconteceu, você pegar o fato e você naquele momento ali juntar todas as informações que você tem e você saber o que você vai fazer, eu acho que isso é o mais complicado, né? Você saber se você vai tomar a medida justa para o caso. Você tem que decidir, é o delegado de polícia que decide naquele primeiro momento se aquela pessoa vai presa, se ela não vai presa, se ela tem, né, indícios de autoria, se você acha que ela tá participando, se ela não tá. É claro que depois disso existe todo um outro processo, né?
a atuação de vários outros órgãos. Então a gente vai ter o Ministério Público, a gente vai ter a Defensoria, a gente vai ter o Judiciário, é o juiz que vai decidir no final das contas, mas é o delegado de polícia que toma a primeira ação, é ele que bota o primeiro ponto no caminho que aquilo ali vai seguir. Então é claro que é uma decisão de muita responsabilidade, de muito mais responsabilidade do que eu, confesso, do que eu imaginava. Então acho que essa é a maior dificuldade, quando você percebe a responsabilidade do seu cargo, né? A responsabilidade que está nas suas mãos de decidir a vida das pessoas ali naquele momento. Então isso é muito sério, então você precisa tá sempre estudando, você precisa ter a sensibilidade de perceber a situação. Então acho que para mim essa é a maior dificuldade, eu acho que é o maior medo que eu sinto, é de talvez tomar uma decisão que não esteja certa ou esquecer de algum detalhe. Acho que essa é a maior preocupação, tá? Vamos lá. Como funciona o plantão e as folgas? É igual em todos os estados? Como eu falei, não é igual, tá, gente? Então eu não tenho como responder nem por outras cidades de São Paulo. Aqui em São Paulo, capital, tá? Nossos plantões são de 12 horas e funcionam da seguinte maneira a nossa escala. A gente trabalha 12 horas, descansa 24 horas, trabalha mais 12 horas e descansa 72 horas. Então, como é que fica isso na prática, né? A gente faz um plantão diurno, então eu faço um plantão de 8 da manhã até as 8 da noite, volto para casa, no dia seguinte eu trabalho das 8 da noite até as 8 da manhã, fico 3 dias em casa e repito esse ciclo, tá? Então essa é a regra dos plantões. Claro que vão ter algumas modificações, mas a regra de quem trabalha como plantonista aqui na capital de São Paulo hoje é essa, tá? Plantões de 12 horas, nessa escala 12, 24, 12, 7, 2. Como funciona a escolha de comarcas? Então, não é comarcas, né? Comarca é quando a gente tá falando de judiciário, mas como a escolha das lotações aqui em São Paulo funciona pelas notas da Cadepol. Então, durante a Academia de Polícia, a gente tem várias provas de milhões de disciplinas e essas notas vão sendo somadas, né, ao longo do período que você está na Cadepol. No último dia, ali na última semana, eles liberam uma lista de classificação, como se fosse uma classificação de concurso, com critérios de desempate por idade, né, por outros critérios a depender do edital que você tem, do regulamento que você tem ali na sua Cadepol. E a escolha foi feita assim. Então, a gente ficou sabendo das vagas, acho que uma semana e tanta antes, né? E a gente já sabia também mais ou menos a classificação, a gente tinha recebido a lista da classificação e no dia a gente teve uma audiência pública online em que a gente escolheu. Então, primeiro lugar, abriu para ele escolheu o dele. Segundo lugar, e assim sucessivamente, sem grandes mistérios, né? Então, dependia realmente da sua nota dentro da Cadepol, das provas que você responde lá. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, gente, eu recebi várias. Sofre ameaça no dia a dia de delegada? Como lidar? Não, gente, assim, não sei como é que vai ser daqui a um tempo, mas hoje em dia, com 3 meses, não recebi nenhuma ameaça. E assim, não acho que seja uma coisa tão comum. Pelo menos a gente também tinha essa dúvida na Cadepol e a gente também perguntava isso para os professores, né? E eu não me lembro de nenhum professor dizendo, nossa, sofro muitas ameaças. Então, uma atuação ou outra, eu acho, mais incisiva, depender, acho que pode acontecer com qualquer profissional, né? Com juiz, com promotora, aliás, às vezes muito mais, né? Com o juiz, com o promotor, quem é que vai decidir o caso mais à frente do que o delegado de polícia, mas é claro que pode acontecer. Então, você tem que saber que essa é uma situação que pode acontecer também, tá? Mas eu, gente, nunca sofri, acho que não deu nem tempo ainda, né? Vamos lá. O que fazer com um preso mal educado que te subestima por ser mulher e nova? Gente, preso não é mal educado comigo, não. Nem acho que assim, se me subestima é só na cabeça dele. Eu vou dizer pra vocês que os presos mais mal educados que tem são os que são presos por embriaguez, tá? De resto, o preso quando chega lá, ele chega bonzinho. No geral, ele chega bonzinho. Preso normalmente que chega arrogante, debochado em regra, tá, gente? Pra tudo tem exceção. É preso por embriaguez ao volante. Por quê? Não entrou na cabeça do brasileiro ainda que sim, se você bebeu meio copo de cerveja e você dirige, você está praticando um crime. E aí a pessoa que bebe e dirige, ela não quer ser considerada um criminoso, porque é muito fácil do sofá você apontar e dizer assim, aquela pessoa ali é bandida. Mas a partir do momento que você comete um crime que pra você não é bem um crime, né? Você não quer ser tratado como um bandido, né? Digamos assim. Mas se você bebe e você dirige, você está praticando um crime, tá? E se você está praticando um crime, você vai ser retratado na delegacia, pelo menos onde eu trabalho, pelo menos comigo, do mesmo jeito que qualquer outro preso, tá? Então, assim,
que é o quê? Com respeito, com urbanidade, né? Mas assim, você vai ser preso da mesma forma, né? Existe uma responsabilização criminal. Então, se você não quer passar por isso, não beba e dirija. Peça um Uber, ou então não beba, tá? Como ficou a sua vida depois da posse? Como a vida de um policial? Ainda vai em barzinhos, festas? Gente, só não vou porque estamos na pandemia. E não vou em festa porque eu já tô velha e não tenho mais saco pra festa. Mas barzinho, gente, normal, né? Ainda mais aqui em São Paulo. Mais uma vez, não sei como funciona quando a pessoa trabalha numa cidade muito pequenininha, mora numa cidade muito pequena. Com certeza é muito mais complicado. Mas São Paulo é um mundo, né? Então eu não moro perto do meu trabalho, então os locais que claro, você aprende a selecionar os locais que você frequenta. Não significa que você vai ficar frequentando bar caro, não, tá? Não é nada disso. Mas você vai selecionar, você vai às vezes numa coisa mais perto de casa, que não seja tão perto de onde você trabalha. Saber que o ideal é que você não more tão próximo do seu local de trabalho, né? Onde você pode ficar um pouco visado. Então, assim, algumas regras de segurança que você aprende a ter. Mas, gente, a vida segue normal, tá? Você pode ir pra academia, barzinho, restaurante, viajar. Normal. Você vai tomar alguns cuidados a mais, naturalmente você vai tomar esses cuidados. Mas assim, não é uma carreira que te impede de fazer nada, tá? Você não é um agente de inteligência do FBI, tá tudo bem. Dá pra viver. Gostaria de saber como funciona a escala de distribuição semanal da carga horária de trabalho. Então, aqui no plantão eu já expliquei. Quem não trabalha de plantão, trabalha todo dia, de segunda a sexta. O horário do policial acaba sendo um pouco mais flexível, mas, mais uma vez, depende de cada delegacia, de cada chefia. Então, tem gente que vai trabalhar de 8 às 18. O que é preciso entender quando a gente está falando de trabalho policial? Que o bater ponto e saber que eu vou chegar tal hora e saber que eu vou sair tal hora não existe, tá? O policial, ele tem hora para chegar, ele não tem hora para sair. O meu plantão começa, sei lá, 8 da manhã e termina 8 da noite. Mas se 8 da noite eu tiver com uma diligência em andamento, eu tenho que esperar essa diligência terminar. Eu tenho que terminar a minha função ali para poder ir embora. Então a gente sabe a hora que a gente chega, mas a gente não sabe a hora que a gente sai, tá? Isso quem trabalha em plantão, isso quem trabalha no expediente, isso indifere, tá? Então assim, essa coisa do horário certinho que eu tinha quando eu era técnico judiciária, que como assessora eu também não tinha, mas como técnico judiciário que eu tinha, eu entro 8 e saio 17, aconteça o que acontecer, pode pegar fogo no fórum que eu vou embora, isso não acontece quando você é policial no geral, tá bom? Se eu já sofri ameaça de morte, como eu já respondi, não. Perguntar se eu tô realizada. Assim, eu sou uma pessoa, eu não fico, eu acho que tem gente que problematiza demais essa coisa da realização, sabe? Que romantiza muito, que fantasia muito e que fica achando que tudo vai ser um sonho maravilhoso e que, meu Deus, todo dia é uma alegria e que trabalhar sempre é a melhor coisa do mundo. Gente, você pode fazer o que você gosta. Hoje eu tô feliz, eu faço o que eu gosto. Eu tenho me encontrado, ainda sem muito pouco, né? Mas é claro que eu também tenho preguiça de trabalhar. É claro que às vezes eu também prefiro ficar em casa. Normal, tá? Isso não significa que você não tá realizado. Às vezes você tem que perceber quais são esses vazios que você tá querendo preencher, tá? Eu acho que às vezes essa problematização da felicidade é muito preocupante. A gente espera que a gente vai estar contente, alegre todo dia, motivado. E não é assim que acontece, tá? Vida normal. Mas é claro que eu gosto mais do que eu tô fazendo hoje do que eu fazia antes, né? Então, acho que isso é o mais importante. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente já respondi. Já sofreu algum preconceito por parte de colegas ou de algum cidadão por ser mulher? Não. Gente, assim, é claro que a gente sabe que é diferente com a gente, é óbvio, tá? Mas hoje em dia, pelo menos, o preconceito tá um pouco mais velado. Então, se falam pelas costas, não sei. Mas no dia a dia, no que eu faço ou não, acho que não. Acho que assim, uma vez ou outra alguém pergunta, onde é que tá o delegado? Aí você tem que dizer, mesmo estando de distintivo, não, o delegado sou eu. E aí a pessoa fica, aquele pequeno sustinho, mas isso aí a gente releva, né? Mais uma de ameaça, é muito arriscado? Acho que já deu pra gente falar um pouquinho. Ser delegada sempre foi um sonho ou concorreu à vaga por acaso? Nunca foi assim, acho que um sonho, ai meu Deus, um sonho, né? Como eu falei, eu não sou muito romântica em relação a essas coisas, eu sou bem pé no chão. Mas eu sempre tive uma afinidade, eu sou filha de delegado de polícia, meu pai passou no concurso de delegado aos 46 anos, então eu mudei para o Maranhão quando eu tinha 13 anos de idade, exatamente porque meu pai tinha passado no concurso. Então, pra mim, sempre foi uma coisa natural que estava familiarizada, né, dentro da minha casa.
E quando eu entrei na faculdade, eu fiz estágio em delegacia de polícia. Então, eu acho que tudo isso acabou contribuindo, né? Eu gosto de direito penal, processo penal, então as coisas foram... Eu pensei, acho que isso aqui vai ser legal. E eu sempre quis uma atividade que tivesse mais próxima da população, que fosse mais dinâmica. E eu acho que a carreira de delegada de polícia é onde eu ia encontrar isso, né? Eu trabalhei muitos anos dentro do judiciário. E embora até que eu gostasse do que eu fizesse, eu percebi lá que a magistratura não era pra mim, por uma questão de perfil mesmo, né? Então eu acho que a carreira de delegado se adequa mais ao meu perfil. Então essa coisa de você, não é a questão do sonho, mas é você ter autoconhecimento para saber se a função se adequa com o que você normalmente gosta ali, né? De como você gosta de executar o seu trabalho, de como você quer que seja o seu dia a dia, tá? Consegue trabalhar com qualidade ou a demanda é muito alta? Gente, assim... sim, trabalhar com qualidade, sim. Trabalhar com perfeccionismo, não. Isso vai valer para qualquer área. O perfeccionista, ele não anda, ele não consegue solucionar os problemas, ele não consegue avançar, ele não consegue evoluir. Isso vai servir para absolutamente tudo. Então, às vezes, a gente pensa no perfeccionismo como uma grande qualidade, mas a gente tem que pensar se esse perfeccionismo, às vezes, não é uma manifestação do ego, né? Não, eu preciso fazer um trabalho perfeito porque eu preciso mostrar um trabalho perfeito. E aí você tem que entrar no equilíbrio. Eu preciso mostrar um trabalho perfeito ou eu preciso dar a resposta para o cidadão, eu preciso dar a resposta que a Polícia Civil espera que eu dê. Isso talvez não seja mais importante do que o meu ego. Se eu tenho uma demanda alta, é mais importante que eu consiga dar conta da demanda do que eu não dê conta da demanda, deixo tudo atrasado, as pessoas esperando na delegacia, os inquéritos com excesso de prazo, porque eu preciso oferecer um trabalho perfeito. Então, entre o trabalho de qualidade e o perfeito, há uma distância bem grande. Então, de qualidade, sim. Perfeito, não, né? Acho que isso faz muita diferença em qualquer instituição, tá? Em qualquer trabalho, na verdade. Considera a carreira muito perigosa? Não, gente, não considero, senão não tava aqui, entendeu? Eu não sou uma pessoa corajosona, não. Não me chame pra pular de paraquedas que eu não vou. Não me chame pra andar de barco que eu não vou. Sabe? Não me chame pra esse tipo de coisa que eu não vou. Porque eu sou medrosa. Eu tenho muito medo de morrer. Então, assim, se eu sou delegada de polícia, é porque dá pra ser, tá? É porque, assim, eu acho que existe essa imagem do delegado quase guerrilheiro. Então, tem situações que são mais arriscadas, é claro. Mas não que você esteja sob risco a todo tempo. Você aprende a tomar os cuidados também. Aqui perguntou do horário se eu levo trabalho pra casa. Eu não, mas quem trabalha no expediente leva, viu? Quem tá aí nas cidades do interior com muita demanda acaba levando sim trabalho pra casa. O que mudou na sua rotina com relação à segurança? Aí tá na folga, eu não consegui ver porque eu tô com uns prints das perguntas só. Então, na verdade, como eu acho que por ser filha de delegado de polícia, eu sempre tive algumas coisas na minha rotina de segurança. Claro que, como todo mundo, eu falho em algumas coisas, mas eu tenho tentado redobrar ainda mais a minha atenção. Então, o que a gente tenta prestar atenção de segurança são as coisas que, na verdade, todo mundo deveria fazer. Mas o cidadão comum, ele acaba tendo seu nível de atenção sempre um pouco mais baixo, mais relaxado. Então, algumas coisas que eu já fazia e agora eu intensifiquei. Embarque e desembarque de carro sempre muito rápido. Então eu não entro no carro e fico arrumando o retrovisor, ou eu fico passando maquiagem, ou eu fico falando no telefone. Não, quando eu entro no carro eu já entro e saio, né? Então ou eu já coloquei ali o endereço no Waze, ou eu vou colocar, mas eu já entro e saio. Mesma coisa quando eu chego no lugar. Eu não desço e falo, ai amiga, chegou, e fico conferindo minha maquiagem no retrovisor ou fazendo alguma coisa do tipo. Não, quando eu chego no local, as minhas coisas já estão na minha bolsa, eu já estou no ponto de simplesmente tirar o cinto, pegar a bolsa, descer do carro, trancar a porta e sair. Então, acho que essas coisas são importantes. O sinal, parei no sinal vermelho, tentar não ficar no celular, fica atento, fica olhando pro retrovisor, escolher os caminhos que você vai fazer, dá uma olhadinha antes no Waze se é um local que você nunca foi, você tem mais ou menos uma noção da rota. Tá atento, isso é a maior coisa, é a atenção ao ambiente que te circunda. Entrou num local, dá uma olhada panorâmica, né? Veja quem são as pessoas que estão lá. Então, você começa a prestar atenção nisso. Se eu entrar nesse local, isso serve pra tudo. Você tem que pensar, até se você entrar no local e se ele pegar fogo, por onde você vai sair? Aí você vai dizer, nossa, mas que horror viver assim. Não, gente, faz parte, são cautelas, tá? Você entrar e pensar, se uma situação X assim acontecer, como é que eu vou agir? Então é tentar se antecipar
diante das situações que podem parecer improváveis. Acho que esses são os maiores cuidados de segurança que a gente tem que tomar, né? Então, que todo mundo deveria tomar. Mas você, quando é policial, até pela realidade que você acaba enfrentando e verificando todo dia, você começa a redobrar um pouquinho mais essa atenção, tá? Nos primeiros dias no cargo, dá uma sensação de não saber nada? Gente, total. Nos primeiros dias não, até agora ainda dá uma sensação às vezes de não saber nada, tá? Normal. Gente, normal. É claro que dá. A gente tá acostumada, imagina, ficar estudando o livro, ver o exemplo do livro, ver o exemplo que o professor dá, aí você chega lá e tá todo mundo na sua frente. Vítima, autor, testemunha, polícia militar, a coisa toda esquisita, e você fala, nossa senhora, como é que eu vou lidar com isso aqui? Isso aqui não parece com aquele exemplo do livro, tá totalmente diferente, não sei nada. Então, assim, é claro que você vai ter essa sensação, mas aos poucos você vai aprendendo, tá? E às vezes você não sabe mesmo. Na verdade, a maior parte das coisas da atuação prática você não sabe. Você só aprende lá. Gente, você só aprende no dia a dia, tá bom? Gente, eu acho que esse vídeo já tá ficando muito grande. Eu acho que já passei de 30 e tantos minutos aqui. Então eu vou encerrar ele por aqui. E aí eu gravo um outro vídeo respondendo o restante das perguntas, tá bom? Aí vocês me falam se vocês querem que eu responda o restante. Se vocês tiverem mais dúvidas também que vocês queiram deixar aqui nos comentários, eu respondo no próximo vídeo, tá bom? Beijo, gente!